Bom dia, pessoal, tudo bem? Paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje. Nós estamos nesse dia 9 de julho. Hoje nós temos uma memória de Santa Paulina. Então vamos pedir também a sua intercessão para bem ler a palavra, escutar o que Deus nos fala no dia de hoje. Então nesse dia vamos então rezar e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, o que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aqui destacar alguns pontos aí para auxiliar a sua meditação. Primeiro, Jesus chama. Isso nós vemos em vários momentos do Novo Testamento, Jesus escolhendo os seus discípulos. Então, ele chama. E aqui, de forma especial, ele escolhe os 12. Né? Você vai lembrando desse número 12 na Bíblia, né? Esse tempo de plenitude, o tempo que se completa. O reino de Deus chegou, Jesus chegou, o Filho de Deus chegou, então se completa o tempo da promessa, agora a realização. Então o número 12, então hoje remete muito a esse sentido de completude. E Jesus chama e dá poder. Jesus chama e dá poder. Todos nós chamados por Deus, Ele chama, Ele dá-nos a vida, chama a Ele, né? E também nos dá capacidade de lutar, de resistir. Por mais que venhamos as nossas falhas, às vezes conseguir, né, nos derrubar, as nossas finitudes, mas Ele sempre está nos dando a graça, nos chamando para que possamos ficar livre de todas as enfermidades. Enfermidades aqui em sentido bem amplo, né? Veja que esses 12 escolhidos que caminhavam com ele, a eles é dado esse poder, ou seja, esses que vão ser os primeiros líderes, né? Os primeiros responsáveis, os primeiros destinatários aí da mensagem e aqueles que vão anunciar. E eles recebem de Deus este poder de curarem todo tipo de doença, né? De enfermidades. Então, enfermidade aqui a gente não pode pensar simplesmente em enfermidade física, tá? Às vezes a mentalidade nossa, influenciada muito aí pelas as ideias pentecostais, neopentecostais, muitas pessoas têm isso na cabeça, né? Imaginando a cura de Deus como relacionado a doenças físicas, né? Mas não é somente aí, mas é muito mais além disso. Principalmente a cura espiritual da humanidade, que é justamente o afastamento de Deus. Então, o verdadeiro milagre, a verdadeira transformação é o homem e a mulher voltarem para Deus, né? Este é o verdadeiro milagre. Então, isso é a verdadeira cura, a cura mais fundamental, porque é a partir dela que se dará outras curas e a partir deste retorno a Deus
que vai dar também a questão da missão, de levar também essa palavra que salva, que dá cura, né? Salva aqui, sempre entendendo, sempre falo isso para vocês, de tornar saudável aquilo que está doente, que está enfermo, né? A ação de se tornar são, né? Salvação. E aí tem o nome dos 12 apóstolos. Primeiro aí o primado Pedro e André, seu irmão, e vem discorrendo todos os outros. E aí também tem a figura de Judas Iscariotes. O homem sempre tem a possibilidade de conversão, sempre tem a possibilidade de retornar, né? Mesmo que nós estamos caminhando, Deus nos chamou, a gente procura responder, mas também dentro de nós a possibilidade de traição, de negação. Então a gente não pode simplesmente achar estranho, né? Por que Judas Iscariotes está aqui dentro desses 12? Por que Deus escolheu? Por que Deus chamou? Deus chama a todos. E cada um tem a liberdade de responder na medida que vai caminhando. Aí pode acontecer, como aconteceu com Judas, ficar nessa expectativa, né, que Jesus seria uma pessoa, que seria de acordo com a sua mentalidade, Judas, de ter esse Jesus que seria um líder político, social, que pudesse combater as opressões, o império, né, e realmente trazer uma libertação política, né, fundar novamente uma nação independente, né, que não tivesse mais abaixo do poder romano ou poder desses reis locais. E então Judas se decepciona, Judas queria muito mais, né, nesse sentido, na mentalidade o mais, né, seria justamente combater os inimigos com a espada, e quando ele vê que não vai acontecendo essas coisas, a frustração, né, e depois chegar ao ponto de entregar Jesus. Isso pode levar a gente a meditar algumas coisas, né? Porque pode ser que nós, na nossa caminhada, as coisas não vão acontecendo do jeito que a gente quer, a gente caminha com Deus, caminha na igreja, e as coisas ainda não andam bem, às vezes acontecem situações que a gente pergunta, onde está Deus, né? E aí pode vir uma tristeza, pode vir uma decepção, porque a gente esperava uma coisa, né, e aconteceu outra. Então nós também estamos à mercê, se a gente não cultiva a abertura de coração a Deus, o arrependimento, né, a busca sincera, a compreensão que na vida nós teremos sofrimentos e desafios, né? Se a gente não compreende isso, a gente pode também cair numa revolta ao estilo de Judas, né, Iscariotes. E esse mandato, né, ide, né, as ovelhas perdidas. Então aqui está falando das casas de Israel, ou seja, esse povo, né, que sempre lembrar, tá, gente? Eu sei que vocês sabem disso, a maioria de vocês sabe, mas eu vou esclarecer de novo, né? Aqui é o povo de Deus, não é a nação Israel que nós conhecemos hoje, viu? Vamos tomar cuidado com isso. Então, esse povo, o povo da aliança, que muitos não escutaram, não estavam escutando, né? E não escutaram o Messias, né? O Messias que chegou, eles não acreditaram. Então, esse povo escolhido da primeira aliança, que depois será a nova Israel, que é nesse sentido que a gente pode falar metafórico, né? É o povo de Deus, que é a igreja, nós, né? Vamos dizer assim, a nova Israel, somos nós, né? Quase não se usa essa expressão no nosso meio, nós falamos igreja, assembleia, né? Nós falamos povo escolhido, a nova Jerusalém, vamos dizer. Mas usamos comumente igreja, povo de Deus. O reino de Deus está próximo, está ao nosso alcance. A graça de Deus foi dada, o Filho de Deus encarnou, veio até nós para a nossa remissão, está no meio de nós, dentro de nós. Muito bem, que você possa meditar bem a palavra de Deus, tá bom? Fique com Deus. Um recadinho que eu quero deixar, se você quiser participar do clube de leitura de obras teológicas,
Só acessar o link embaixo, também auxiliar o canal, também tem um link embaixo. Deus te abençoe, com Deus.